tarde a todos. Ele já contou o final do negócio? Então, Eu não sabia. então nem precisa. Só repete. Bom, ao longo dos séculos, nós sempre tivemos a ideia de que foi construída uma ideia que o reino dos céus está num lugar sempre distante, sempre olhando para o céu, e lá estaria esse reino, né? E alguns vão, depois que morrer, se viverem os ensinamentos de Jesus e se tiver fé. Porque tem algumas religiões que dizem que mesmo que você não siga os ensinamentos do Cristo, se ao final da sua vida terrena você se arrepender, tiver fé, você será salvo. Nós aqui entendemos um pouco diferente, nós entendemos que nós precisamos nos esforçar para termos direito a chegar nesse reino dos céus. E aí, hoje eu vou fazer uma parte aqui, porque hoje ou ontem eu vi uma historinha que cabe muito com o dia de hoje de chuva. A pessoa entra na sala, vê uma goteira, passa pisando na goteira, na lama, e não faz nada. A outra vem e fala assim: nossa, tem uma goteira, precisamos secar. A outra vem, olha para cima e fala: precisamos consertar isso para que não aconteça isso de novo. Esse olhar para cima é simbólico, mas é basicamente porque que reino dos céus. Porque quando a gente olha para cima, e não que seja um lugar no céu, a gente tira os olhos da terra, de que a gente está focado às vezes tanto no nosso cotidiano, que a gente esquece do restante. E aí muita gente acha que está subindo para o céu, né, Cris? E aí pega o tobogã e continua. Mas sem brincadeira. O que é o reino dos céus? Essa é uma outra imagem que eu achei interessante também. E aí, quem que pintou esse quadro para vocês? Porque quando você pensa no reino dos céus, que sempre foi criado na nossa cabeça, sempre foi estabelecido como sendo um lugar, a gente sempre pensou num lugar lindo, maravilhoso, em algumas religiões até com almofadas de ouro e outras coisinhas mais. E quando eu assistia, tinha uma novela que falava que tinha as almofadas de ouro, eu falava: pô, esse negócio é duro, não tem como ser legal. Isso é ruim pra caramba. É. Mas, antes disso, a gente achar esse reino, a gente precisa lembrar que Deus, na definição do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu tenho que partir que eu acredito em alguma coisa, em Deus. E aí, embora não haja como a gente definir Deus, a gente tem um conceito. Queira ou não queira, a gente humaniza Deus. Queira ou não queira, a gente pensa que ele é um velhinho de barba sentado num trono. Ou alguém pensa que Deus é diferente? Pelo menos até um momento atrás pensava que era assim, né? Então Deus está muito além de qualquer conceito ou qualquer definição. E como que eu vejo Deus? Como que nós vemos Deus? Como um ser ou um indivíduo externo, como Deus Pai que vive dentro de mim. E aí, isso vocês vão entender, porque é preciso a gente abrir a mão desses conceitos e definições que nós temos de Deus para a gente poder usufruir o poder dele. Eu encontrei uma forma um pouco grosseira, mas eu comecei a compreender um pouquinho o que é Deus. À noite, você olha as estrelas que tem uma forma que se manifesta materialmente. Isso é uma criação de Deus, é parte de Deus. E o céu que não tem forma, o espaço entre as estrelas, isso também é Deus. Então, se Deus é um indivíduo separado de nós, é uma entidade a habitar um espaço distinto, longe ou fora, eu tenho um Deus distante. Agora, se
isso vai ter um grande impacto na nossa fé, porque aí eu vou ter fé em algo exterior e algo que vive num reino distante e fora de mim, de nós. Porém, se há um Deus em nós, o Pai que vive em mim, a fé não é mais em algo, é a partir de algo. Tudo muda. Nós passamos a entender que a origem do poder está em nós. Somos filhos desse Deus, fazemos parte de toda a criação. E é importante observar que existe muito na criação que não é manifesto, que a gente não percebe. Deus não é só forma, não é só manifesto. Deus é o todo, inclusive o que eu não posso ver ou perceber. E o conceito do hinduísmo, que eu gosto, várias palestras eu já usei isso, que é originado dos textos Vedas, lá de 1500 antes de Cristo, diz que não é que exista um Deus, não existe nada fora de Deus. E aí é preciso a gente parar, pensar, observar que existem coisas ao nosso redor, próximas, que nem temos compreensão e às vezes nem percebemos. Em muitas passagens do Evangelho, Jesus fala que desses dois reinos, do reino deste mundo e do reino dos céus, quem já leu a Bíblia já passou por alguma passagem, mas o que está nesse mundo? Eu preciso diferenciar o reino desse mundo e o reino do céu? Vamos começar por esse mundo. A vida está nesse mundo? A vida é manifesto ou não manifesto? Vocês conseguem pegar a vida? O que é a vida? Você consegue ver a vida? Não, nós vemos essa manifestação da vida. Tá? Então, o objetivo de existir no mundo, qual é? Por que eu estou aqui? Não era mais fácil a gente fazer que nem a gente estava vendo nas aulas do Céu e Inferno? Tem aquele céu lindo, maravilhoso, todo mundo tocando gaita, não, é harpa. Né? Como é que eu saio vencedor desse mundo? Porque o Jefferson falou, o Valério falou, a gente estava citando alguns casos aqui de sofrimento das outras pessoas. Mas o vencedor sofre ou não sofre? Todo atleta, para ele chegar a ser campeão, foi sempre louros ou em algum momento ele sofreu? Em João 5,4 diz que a fé que vence o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para eu ser vencedor, eu preciso de fé. Então, se constata que se precisa ter fé para vencer nesse mundo, qual fé? Aquela fé cega que eu não preciso nem pensar, que os outros trazem para mim, trazem conceitos prontos, ou a fé raciocinada, que é o que a gente gosta de comentar aqui. Diante das minhas limitações óbvias, eu fui buscar o cara que foi a melhor experiência de ser nessa terra. E qual seria a melhor referência para entender o quadro do reino dos céus? O livro dos Espíritos me diz que o cara mais perfeito que Deus ofereceu, que serve de modelo e guia, é Jesus. Então, vamos tomar as palavras dele para a gente começar a entender todos esses conceitos. E aí, eu me lembro que há 2000 anos, Jesus já falava o que a gente lê hoje. Ele sempre disse que a gente precisava saber. Só que a gente lê e não entende. Porque a gente não se esforça para entender. E vocês vão entender que o esforço é primordial para tudo isso. E quando Jesus cura o menino na frente dos discípulos, que o menino tinha convulsões, e os discípulos falam, mestre, por que nós não conseguimos tirar os demônios desse menino? E Jesus, bem tranquilamente, porque a fé de vocês é pequena. E aí também teve um outro momento em que Jesus recupera a visão do cego. Pergunta, o que tu quer? Ele falou, quero ver. Ele falou, recupere a visão, a fé te curou. Eu volto a falar isso que eu disse esses dias. Jesus não fazia milagres
ele manifestava o poder que havia em cada um. E aí nós começamos a encontrar essa ideia de que Deus dentro de nós, o poder dentro de nós, o poder está dentro. Ah, mas Jesus era Jesus, né? Ele curava, ele fazia, eu não sou ele, né? E aí ele me diz o seguinte: eu asseguro que se você tiver fé e não duvidar, pode fazer não somente o que foi feito à figueira, quando ele secou a figueira, mas também jogar um monte daqui ao mar. Tudo que você pedir em oração, se crerem, vocês receberão. Veja como Jesus vai encadeando algumas questões que, se a gente prestar atenção, cara, é simples. Fé, oração, não duvidar. Então, eu preciso crer ou ter fé? Existe uma singela diferença, embora uma esteja dentro da outra, mas você não crê que eu estou no Pai, você não acredita que eu estou no Pai, Jesus falou. As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim. Veja, Jesus falou que Deus vivia nele, está realizando sua obra. Aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores. Então, eu preciso crer. Basta. Tá, mas eu não tinha falado que precisava de fé para vencer o mundo. É preciso crer em Jesus, aceitá-lo como verdadeiro, tá? Porque muitas, vamos falar religiões até, dizem que ele não é o Messias, que ele não é o enviado de Deus. Mas para nós, para mim pelo menos, eu entendo e aceito ele como verdadeiro e reconheço a sua missão. E para que eu possa continuar seguindo os seus ensinamentos. Porque se eu não acredito numa pessoa, do que ela faz, do que ela fala, por que eu vou seguir ela? Então, eu tenho que ter esse bioma, eu tenho que ter essa união aí de entendimento. E por sua vez, então, onde é que fica a fé? O que é a fé? Há um conceito em Hebreus que diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu creio num Jesus para seguir os seus ensinamentos, e a fé é a confiança de que as coisas vão acontecer mesmo sem eu ver. Mas existem outros conceitos doutrinários que a fé cega seria aqueles dogmas que eu acabei de falar, sem questionamento, normalmente de uma religiosidade que impõe algumas questões. Por vezes ela conflita com a lógica e leva às vezes ao fanatismo, né? A nossa fé aqui, ela é raciocinada porque nós vamos fundamentar a nossa razão, as nossas conclusões em cima das experiências. A gente se funda na observação dos espíritos e busca a coerência moral que gera essa confiança dentre as provas e dificuldades da vida. A gente não tem todas as respostas, mas a gente começa a ter as explicações que podem nos levar a essas respostas. Mas tem uma do Evangelho que eu acho mais completa, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque o anjo protetor aqui, ele diz que no homem a fé é um sentimento inato de seus destinos futuros. Sentimento inato. Inato que nasce natural. Todo mundo tem. Todo mundo tem fé. Fé é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente. Veja, sentimento inato, consciência, está aí dentro, é um germe. O que é um germe? Um broto, né? Ou alguma coisa com a semente, né? Que vai dar frutos. A princípio, estado latente, todo mundo tem, mas ele está adormecido. A fé está adormecida dentro de cada um.
E cumpre fazer que desabrochem e cresçam. É a luzinha que o Jefferson falou agora há pouco. A fé é essa luzinha. E por que ele fala que a fé é a consciência? Porque no livro dos Espíritos, os imortais, gostei que o André falou isso ontem, né? Os imortais nos dizem que é onde está escrito a lei de Deus. Todos nós sabemos, todos nós temos, a gente só precisa deixar germinar. Mas por que se está escrito em todo mundo a lei de Deus, por que Deus havia de lhe revelar isso, trazer o Cristo para lembrar todo mundo disso? Porque o homem desprezou ela, esqueceu ela e quis Deus que ele fosse lembrada. E aí, o finalzinho dessa parte do Evangelho, o Espírito diz que a fé é humana e divina. Nós todos temos fé dentro de nós, como um germe, uma semente. Ela é humana porque nós estamos aqui, agora, como humanos. Humanos, humus, terra, por isso que nós somos humanos. Mas ela também é divina porque eu sou filho de Deus. Eu sou um espírito criado por Deus. E se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, prestem atenção, se todos soubessem da força que em si trazem e colocassem essa vontade a serviço, seriam capazes de realizar o que hoje eles chamam de prodígios. E aí, concluímos que a fé é a consciência que temos em estado latente. O fulano matou o Beltrano, ele não tem consciência. Já ouviram alguma coisa nesse sentido? Eu tenho um peso na minha consciência, porque é alguma coisa que está contra a minha consciência. E devemos desabrochar e crescer pela vontade e ação. Ela não nasce sozinha, ela não germina sozinha. E quando nós soubermos usar essa força, essa vontade dentro de nós, pondo a serviço, nós poderemos fazer prodígios, que são maravilhas, que são milagres. Por isso que Jesus falou, quando tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, fé é a certeza da plenitude. Assim como o grão de mostarda tem. O grão de mostarda, nós já vamos ver, é das sementes menores que existem. Mas ela não duvida do potencial dela. E ela se manifesta. Como a fé. Aqui. Dá para ter uma noção de quanto é o tamanho de uma semente? E o que ela vira? Ela se torna uma das... Se deixar, né? Eles fazem colheitas diferentes lá. Mas se você deixar, ela se confunde com uma árvore de grande porte. Porque você sempre pensa naqueles campos de mostarda, quem já viu, né? E aí, eu afirmo, pelo meu entendimento, pelo meu entendimento, que a fé não é uma crença. Mas você falou que fé e crença, uma está dentro da outra. Crer é uma coisa, ter crença é outra coisa. Então a fé não é uma crença, não é um pensamento, não é um desejo que algo aconteça. Você falou que eu tenho que ter vontade. Vontade é uma coisa, desejo é outra. Eu posso ter muito desejo de ir correr amanhã no lago, mas a vontade não está em mim. A fé, então, é esse despertar dessa semente que está no íntimo em estado latente. É algo que surge e emerge em nós quando vivemos o reino em nós. Mas ter fé, ter plenitude, a fé surge onde? Já falamos que é na consciência, que ela é a consciência, mas ela surge aonde? Ela surge somente seguindo o modelo e guia Jesus, o único acesso ao Pai, portanto, ao reino.
E aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Ele volta a dizer que Deus está dentro dele. E se a fé é a certeza da plenitude, a plenitude somente é alcançada se vivemos em Deus, humano e divino. E aí Jesus fala: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. O que Deus deu a Jesus, Ele deu a nós. Eu tenho que acreditar num cara desse que fez uma coisinha dessa por mim, né? Ele só foi o intermediário topzera da galáxia, né? Mas, continuando, dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus incluiu a gente, né? Essa ideia de unidade é a plenitude, quando andamos juntos. E aí Mateus, ele lembra de novo, que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí pegou, né? Como é que eu vou negar o meu passado? Como é que eu vou negar quem eu sou para seguir o cara? Se eu negar quem eu sou, eu não vou ser mais ninguém. Ótimo, mate o velho e comece o novo. Seguramente, quando Jesus fala negue-se a si mesmo, tome e siga-me, não era andar atrás dele, né? Porque ele diz, quando Pedro reclama que nós deixamos tudo para te seguir, Jesus fala assim: te digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Quem não abandonar o seu passado, quem não abandonar as suas crenças, lembre disso, não é o crer, são crenças, os nossos pensamentos, os que nos fazem pensar errado, porque a gente, quando tem crenças, a gente julga, e vocês já vão ver por que estou falando isso. Quem deixar a sua família, receberá a vida eterna. E aí, Marcos ratifica que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, a salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja que, de uma forma um pouco forçada, ele está falando do reino desse mundo, e ele está falando que eu não tenho que ganhar esse mundo, eu tenho que ganhar a vida eterna. Essa passagem aparece nos 4 evangelhos, não exatamente com as mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo me traz uma explicação muito adequada. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, eu preciso dessa vida para chegar numa vida futura, sem dúvida. E a renúncia à família seria uma negação da doutrina de Jesus, que há deveres que se sobrelevam a outros deveres. Ou seja, não é a literalidade de você sair da tua casa e seguir Jesus. Por quê? Aquele que deixa o pai, mãe, irmãos, mulher, filhos, para marchar em defesa do país, é repreendido? Não. Ele vai sair de uma família para defender uma família muito maior, que é a pátria dele. Como também a filha, quando deixa os pais para acompanhar o esposo, há casos que são necessárias essas penosas separações, mas em momento algum o afeto se rompe. Não é porque eu não sigo mais o que o meu pai falava como certo
e sim o que Jesus fala como certo, que eu vou negar ou deixar de ter afinidade por quem foi meu pai nessa terra? Entendam isso. Deixar a minha família na questão das crenças, não na questão de ligação pessoal ou de localidade. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, na verdade ele está até alertando, tá? Tu quer fazer tudo isso? Tu quer que a fé cresça em você? Você vai ter tribulações. Isso acarreta tribulações. Porque lembre que nessa vida vocês terão tribulações. Mas calma, eu venci o mundo, então vocês também podem. Jesus nos acalma, ao mesmo tempo que ele nos abre discutindo algumas verdades, ele também nos acalma, ele nos dá a calma de buscar essa plenitude, para que a gente possa não se ater a determinadas situações humanas que nos impeçam de buscar a vida futura. Mas, e o tempo de tudo isso? Uma vida chega? Quem sabe, né? Quando João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus e disse: o tempo é chegado, o reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Acreditem na palavra de Deus. E depois tem uma outra passagem similar, que ele fala sobre a figueira, e todas as árvores, quando elas brotam, você sabe que o verão está próximo. E quando isso acontece, quando virem que isso está acontecendo, tenham certeza que o reino dos céus está próximo. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o reino dos céus vai vir no verão? Não. O reino dos céus está muito mais próximo do que a gente imaginou. Muitas pessoas interpretam essas passagens como um tempo breve que está chegando. Mas Jesus disse que o reino dos céus está próximo, mas não se referia a tempo, mas a distância propriamente dita. O reino dos céus está próximo? Onde? Onde que ele é? Onde é que ele está? Essa imagem aqui, o Jefferson bem lembrou? A cidade é linda, mas a fila é grande. Né? Olhando para fora. E Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Todo mundo sabe o que é isso, todo mundo entende o que quer dizer isso. Só que a gente não vive, né? Teu corpo está vivo há uns anos, né? Agora começa a fazer nascer em você o Espírito, que é aí que eu falo, mate o velho e comece de novo. O Espírito, porque o reino está próximo. Tão próximo que ele está em nós, porque faz parte daquilo que somos. E o acesso a esse reino é ativando o meu propósito, fazendo o que me proponho segundo os ensinamentos de Jesus. Tá? Viver com propósito significa o quê? Alinhar ações e valores ao que é importante, aos desígnios de Deus, à vontade de Deus. Mas o que é propósito? Muitas pessoas falam, eu tenho propósito, mas às vezes nem sabem o que é um propósito. É o significado genuíno da vida e não tem relação com o que se faz, o que se tem materialmente. Porque algumas pessoas falam, o meu propósito de vida é ser advogado, o meu propósito de vida é ser tripeiro. Acha que isso é o que tem que ser na vida. Não é o que você faz. Eu sou o presidente, o meu propósito de vida é ser presidente e tal. Não é isso. E também não é o que você tem. Eu tenho milhões e tal. Não é o que você alcança materialmente, é o que você é. Porque muitos dizem que o propósito de vida é cuidar da família, cuidar dos filhos, ter um casamento. Parece nobre isso, né? Mas quando teus filhos crescerem e não precisar mais da tua ajuda, cadê o teu propósito? Quando teu marido te largar, cadê o teu propósito? Pode ser que a mulher também larga, tá? E aí, uns dizem que o significado da maior é servir aos outros. Pode ser. Outros colocam essa importância na carreira, nas conquistas, deixar um legado, né?
Mas tudo isso é importante, mas está no fazer, está no externo, relativo, instável e passageiro. Por quê? As crianças crescem, os maridos trocam, as mulheres às vezes não, mas às vezes morrem, né? E aí, por quê? O meu cônjuge morreu, eu perdi o meu propósito de vida? Não. Buscam. As pessoas querem liberdade, reconhecimento, prosperidade, dinheiro, sucesso e fama. Nada disso é ruim. Mas buscar o dinheiro, por quê? Porque acham que esse dinheiro trará o restante. E muitas pessoas que têm muito dinheiro não são autorrealizadas. E você não se percebe disso, que fala assim, quando eu tiver, vai acontecer. E aí você tem, e daí não acontece, e daí? Aí você tem que acabar com você mesmo. O propósito interior é o mesmo para todas as pessoas. A busca da melhora, do crescimento da consciência, propósito exterior, aquilo que fazemos externamente pode mudar para cada um ou durante a vida mesmo. Mas o propósito interior, esse não muda para ninguém. O exterior muda porque às vezes você é um estudante, às vezes você é um profissional, ele é relativo e ele muda. Então, eu acendo ou acendo o reino dos céus? Pode ser acender a luzinha, né? Ou eu posso acender de subir, num sentido figurativo, de olhar para cima, de tirar minha cara desse mundo, o reino dos céus, deixando de viver no automático, deixando de viver na inconsciência, seja pelas crenças dos meus antepassados ou do meu próprio passado, porque às vezes eu crio uma relação com uma pessoa porque eu já a vi como uma pessoa ruim. Eu já julguei, eu já tive isso no meu passado. E ali para frente eu começo a julgar não pela pessoa que ela é, mas pelo aquele julgamento que eu fiz lá atrás. Então, às vezes, o meu próprio passado, não é nem, às vezes, dos meus antepassados. Nessa vida mesmo, eu já criei circunstâncias que me dificultam no meu dia a dia. Então, eu acendo o reino dos céus, despertando e sendo consciente das minhas escolhas, reconhecendo minha natureza espiritual e que a vida tem um propósito que vai além das coisas materiais. Vejam, os bens materiais são importantes? São. Porém, não é o principal. A partir do momento que você tiver consciência elevada, de uma forma que você consiga ver tudo de uma forma diferente, como você vê hoje, porque a consciência ela vai se elevando gradualmente, você começa a ter os benefícios materiais. E aceitando a vida e deixando a vida fluir através de mim, porque Deus se apresenta através da vida. Ah, mas eu não aceito essa vida. Quando nós não aceitamos o modo como essa vida se apresenta a nós, é porque nós julgamos. Nós achamos que Deus está errado. E temos dificuldade de encontrar Ele. Para conversar, inclusive, sobre isso, né? Então, se você quer mudar a vida que você tem, você precisa viver sem julgamentos. Através da aceitação e não da insatisfação. Ninguém faz nada bem se estiver insatisfeito. Ah, mas eu não gosto do meu emprego, lá o pessoal não é legal e tal. Mude a tua relação com o teu emprego. Faça o melhor que você tem por aqueles que talvez nem te valorizem. Mas, se você for bom mesmo, alguém vai te sacar ali. Então, tenha aceitação que naquele momento você precisa daquele trabalho, naquele momento você precisa passar por aquilo ali, que daqui a pouco vai vir alguma coisa diferente. E o que é o julgamento que a gente tanto faz e às vezes a gente nem percebe? É interpretar se algo é bom ou ruim ou mal,
pelo conhecimento que eu tenho, baseado em conceitos, crenças, padrões mentais. Padrões mentais são ponto de vista. Às vezes a gente tem crenças, às vezes tem conceitos, e às vezes a pessoa fala assim, aquele fulano lá é rico, despreza todo mundo e tal. Você não precisa julgar o cara deixa ele lá. E se o cara é pobre da mesma forma, se o cara não trabalha, ou se o cara trabalha demais, é workaholic e tal. Então, julgamento, eu penso que é bom ou ruim. Cabe aqui uma historinha acho que já contei, mas vou contar de novo. Um cara muito pobre ganhou uma herança de um parente que era uma fazenda. Aí chegou na fazenda e todo mundo falou, que bom, você era pobre, agora você é rico, então essa herança foi bom para você. Ele falou, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E aí, naqueles dias que ele estava ainda conhecendo toda a fazenda, chegou um cavalo selvagem, árabe, lindo, coisa maravilhosa, e os vizinhos chegaram, você agora tem um cavalo lindo, maravilhoso, isso é bom. Ele falou, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. O filho dele estava tentando domar o cavalo, caiu, quebrou a perna. Todo mundo, isso é ruim. Ele falou, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Aí, na semana seguinte, convoca-se uma guerra. Todos vão para a guerra, menos o filho que está com a perna quebrada. O que é bom e o que é ruim? Depende. Ponto de vista, depende da situação que você está. E a resistência, o julgamento é uma resistência que acontece, é a insegurança, incerteza, medo, dúvida. Tudo isso aí são frutos do julgamento que produzimos na inconsciência, porque a partir do momento que nós formos conscientes, que nós tivermos a nossa consciência elevada, principalmente a passo de você entregar a tua vida na mão do Pai, saber que tudo que você está fazendo é para esse benefício, você não vai ter mais medo, você não vai ter mais dúvida, as tuas inseguranças começam a sumir e as tuas incertezas mais ainda. Então é preciso aceitar, ser grato, perdoar, abrir mão dos julgamentos, porque a gente resiste a muita coisa, principalmente o que já passou. E o que a gente resiste, persiste. Aceite abandonar as preocupações e as culpas do passado a ponto de perdoar aqueles que te ofenderam, porque as outras pessoas não têm capacidade de te ofender. É você que se sente ofendido ou ofendido. Não há por que se contaminar ou se intoxicar com emoções negativas ou ficar preso ao passado, porque alguém não atendeu ou alcançou a sua expectativa. E aí você fica frustrado, aí você fica magoado com a outra pessoa. Aceite que a pessoa é como ela é. Quando nós não nos sentimos bem, quando estamos infelizes ou magoados, nós pensamos que a culpa é de uma outra pessoa. Nós cremos que a responsabilidade é do outro, mas não é. A maior parte dos sofrimentos não está na realidade, mas no julgamento que fazemos dessa realidade, gerados pelo passado ou pelo futuro. Porque às vezes a ansiedade pelo futuro me faz eu ter um julgamento muito pior agora. Não só o passado também faz isso, mas é o agora que eu faço o julgamento, porque eu estou pensando ou no futuro ou no passado. Então nós sofremos porque alimentamos e realimentamos esse julgamento. Quando eu comecei a entender isso, eu cheguei para o Janus e pedi perdão para ele, porque eu falei, eu estou te julgando. Porque ele fez um negócio que eu achei que ele não precisava fazer. Mas quem sou eu para falar? Ele fez e está aí, né? Você nem sabe o que foi, você não sei, tá? Mas quem apanha nunca esquece, né? Quem bate esquece, quem apanha não, né? Normal. Então o sofrimento do vazio, da ansiedade, da angústia, do desespero
quanto ao amanhã, inclusive, é essa desconexão com Deus, essa falta de consciência com o todo. E aí Sêneca, antes de Cristo, já falou, ele nasceu antes de Cristo, né, mas morreu depois. Aquele que teme sofrer, já sofre pelo que teme. Essa frase é fantástica. Então, há um tipo de dor que nasce da imaginação e não, às vezes, do próprio acontecimento em si. A antecipação de algo que pode vir a não acontecer, ou talvez aconteça. A dor pode ser inevitável, essa é uma frase que a gente usa muito aqui. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aí, o Jefferson me contava o caso do cidadão que sofria porque a mulher tinha falecido e ele perdeu o sentido da vida e aquele sofrimento era muito grande ao ponto que ele se matou. Eu posso ter a dor de perder um ente querido? Normal. Até acho que vai acontecer sempre. Acho que é inevitável. Mas o sofrimento é evitável. Porque se eu tiver a certeza que aquele ente querido desencarnou, morreu, foi para um lugar onde ele vai ter o acompanhamento e tal, eu vou ter a dor da saudade, eu vou ter a dor da falta, mas eu não preciso sofrer por isso. Eu posso ficar tranquilo de que ele seguiu o caminho dele e eu estou seguindo o meu. O propósito do sofrimento é o despertar, porque esse germe é como aquela semente que precisa de um frio intenso para ela desabrochar. E às vezes a gente não faz ela desabrochar e aí vem o sofrimento. E aí o propósito, o objetivo do sofrimento é fazer com aquele que sofre voltar ao caminho do propósito da vida, que é despertar. Despertar, pôr esse germe desabrochar. E se esse despertar é um processo contínuo, que acontece pela aceitação ou pelo sofrimento, porque veja, você pode aceitar as situações da sua vida, e quando você não aceitar, você vai sofrer. E daí vai chegar um momento em que você sofre tanto pelaquela situação, que você larga e fala assim, agora eu aceito. Entende? Então, para que você vai fazer o mais difícil? Vá para um caminho mais fácil. Mas o ser humano, de modo geral, nem sempre faz isso. Então, despertar é criar uma mudança gradual do germe que temos na consciência. É um processo que precisa ser conquistado pelo esforço gradualmente. Eu não consigo, eu vou me trancar no quarto e amanhã eu saio 100% pleno. Não. A tua vida, ela é essa gradualidade. As dificuldades que te apresentam na vida são essa gradualidade. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. O que Jesus quis dizer com isso? Não adianta eu ficar parado, não adianta eu ficar quieto, porque ele não vai nascer sozinho. Eu preciso de ação. Então, temos que o reino dos céus é um sopro divino, podemos dizer isso? Porque muitas pessoas falam que você viu aquele cara morto? Você nunca viu aquela vida morta? Você viu aquela pessoa? A vida deixou de se manifestar. A gente às vezes usa as palavras de uma forma equivocada, mas a gente entende no sentido figurado também, né? Então, esse sopro divino que nós temos, que existe em nós, a não forma ou não manifesto, em estado latente, precisa ser forjado. Precisa ser moldado. Muitas pessoas desejam uma mudança na vida, não sabem exatamente o que querem, mas querem mudança. Eu, volta e meia, vejo isso. E é importante lembrar que tudo que eu desejo, tudo que eu quero, por mais grandioso que seja, começa nas pequenas ações. Nenhum prédio de 100 andares começou grande. Ele começou no primeiro tijolo. Quem foi da construção civil aí vai saber que foi com concreto, né? Mas é preciso ter claro que nós criamos nossa realidade, somos responsáveis pelo que somos e pelo que temos, ainda que não admitamos isso.
E aí, essa passagem, se vocês quiserem, depois deem uma lida com mais calma. Empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude. À sua virtude, o conhecimento. Ao seu conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Olha, né? Isso aqui dá uma outra hora para a gente comentar. A hora que você acrescentar isso aqui, cara, tu está pleno. E se essas qualidades estiverem crescendo em você, elas impedirão que você seja improdutivo ou inoperante. Aonde? No pleno conhecimento de Jesus. E como que eu começo? O que eu faço para criar essas mudanças necessárias seguindo? Comece com a oração. O livro dos Espíritos pergunta se agrada a Deus a prece, e a resposta é que a prece é sempre agradável a Deus, principalmente quando ditada do coração, e a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. E aí, a oração, sendo um elemento muito poderoso, porque a palavra expressada ou pensada é a nossa criação. Tudo que existe materialmente começou no nosso pensamento. A oração é uma fonte que nos nutre do Pai e nos conecta a Ele. Entre em seu quarto, feche a porta, ore o Pai em secreto, ore para se harmonizar com Deus, com o seu interior, e não para ser visto para os outros. Porque quando orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Na época de Jesus, as casas não tinham quartos, a grande maioria, tá? Então, por que ele foi falar? Quando você for orar ao seu Pai que está em secreto, feche a porta do teu quarto. As casas não tinham quartos de modo geral. E se tinham, não tinham porta nos quartos, tá? Então, seu Pai que te vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como os pagãos. Eles pensam que de tanto falarem a mesma coisa vão ser ouvidos. Mas não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E é aqui, quando eu vejo essa passagem, eu falo assim, eu me questionava, na verdade, se Deus sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir, por que eu tenho que orar, por que eu tenho que pedir? Jesus alguma vez fez alguma coisa sem que alguém lhe pedisse? Jesus alguma vez interferiu na vida de alguém? Tipo, eu vi que você está com dor de olho no olho, ou dor de cabeça, eu vou orar você? Não. O que tu quer? O que você está buscando? E aí você pedia, você falava para ele ter o acesso. Jesus adverte que os que oram para ser vistos já receberam a sua recompensa, que seriam os comentários e a visão externa. Mas a oração ela é imbuída de um poder tão extraordinário que ela depende de uma coisa fantástica, que é a intenção. Não vale vãs repetições. Mas então eu rezar o terço, 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria e tal, isso não vai ter resultado. Não é isso. Vãs repetições é você falar sem perceber o que você está falando. Você pode rezar 10 Pai Nossos, mas com fé, com intenção, aí vai ter resultado. Ou ficar mexendo no taso e jogando truco, o cara acha que ele está rezando, ele não está. Para ele sim, mas para Deus não. Quando o pedido diz algo em oração, tem de fé que já o recebesse e assim sucederá. Não duvide de Deus. Tem um exemplo que eu agora não lembro se eu vi ou li. A mulher falou assim, eu tenho fé. À noite ela foi dormir, rezou e falou que tinha fé e queria que o morro que fechava o sol da manhã dela saísse dali e fosse para o mar.
No outro dia de manhã ela chegou, abriu a cortina, ele estava lá e falou: ah, você não fez o que eu falei, né? Então veja, às vezes a gente ridiculariza algumas coisas, às vezes a gente não põe a intenção necessária. Então, pela manhã, decida orar, fale com Deus, defina a sua direção antes de abrir o celular para as redes sociais. Defina a sua direção antes de você cair no mundo. Acorde cedo com propósito, porque o Salmo 143 nos diz que faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti leva a minha alma. É uma oração simples, mas está aí a dica. No começo do dia, eleva os teus pensamentos a Deus, deseje apaixonadamente, creia com confiança e visualize com clareza e haja com determinação. Quem decide logo ao acordar direcionar o seu espiritual, que é eterno, e essa vida que é passageira, obtém uma vantagem visível aos outros. Jesus, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu a um lugar deserto onde orava. Ele começava a orar cedo, diante de dias que ele ficava isolado só para orar. Jesus ensina a buscar a plenitude e o sentido da vida no ser, o reino dos céus em nós, naquilo que está dentro e não no tempo. O fazer e o ter é importante? É, mas isso não nos dá plenitude ou significado da vida. Você é o ser, a vida, fazer e o ter surge a partir disso. Então, será que é por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado? E aí Jesus fala que o reino dos céus é um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, e embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves fazem ali os seus ninhos e seus ramos. Ou também que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou, misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Uma semente mínima virou uma árvore. Fermento ninguém põe muito mais do que uma colher de fermento. Toda a massa fermentou. Nos dois exemplos a ação. Nos dois exemplos, Jesus está nos dizendo que, por menor que seja, tem condições de crescer. E aqui é o pé de mostarda que cresceu no meio de uma pedra. Para vocês entenderem a força que tem uma semente que não duvida do seu potencial. Quem nunca viu o templo de Tapro, né, lá no Camboja, que mesmo tendo aqueles templos, as árvores cresceram. Então a vitória não está no que o mundo falar por você, mas sim nas escolhas que você faz em relação à sua mente, à sua fé e principalmente às suas atitudes. A prosperidade brota de um estado interior sólido, alinhado com as leis naturais. Eu ontem, quando o André falou que isso aqui resumia, eu falei assim: pá, estamos ligados. As leis naturais, em tese não, escritas no Evangelho segundo o Espiritismo, são 10, ou no Livro dos Espíritos, agora não lembro. 10, nos últimos partes do livro. E a 10ª é a lei de justiça, amor e caridade. Mas por que ela engloba as outras 9? Porque a justiça garante equilíbrio. Sem equilíbrio não tem lei de adoração, não tem lei de trabalho, não tem lei de progresso. O amor dá sentido às relações, por quê? Porque tem a da reprodução, tem algumas outras leis que estão imbuídas dentro delas. Sem isso, é um mero ato humano. E a caridade principalmente transforma a teoria em prática. E aí, Jesus fala: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Veja, todo momento Jesus nos fala: precisa de ação. A porta não abre sozinho, bata. Peça, busque. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra.
O que bate a porta é aberta. Por quê? Qual de vocês, se seu filho te pedir pão vai dar pedra, e se pedir peixe vai dar uma cobra? Apesar de vocês serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o teu pai. E a gente não percebe isso às vezes. A gente acha que ele não está fazendo certo. Porém, a gente não percebe que tem muitas coisas que a gente tem que reprimir o nosso filho, para depois ele aprender a dar os passos, caminhos, os passos certos no caminho. Então pode ser que você ainda não tenha colhido todos os frutos do teu esforço. É possível que tenha dias em que sua conta bancária não represente a fé que você tem, mas isso não é um fim, isso é parte do processo. Isso faz todo sentido quando nós compreendemos o que é o reino dos céus. O segredo é continuar a semear as sementes corretas da nossa mente, exercitando nossa fé nas nossas ações diárias, usando o livre-arbítrio nas opções que esse mundo oferece. Então faça as escolhas certas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quem faz isso? Eu, por vezes, falo, por que eu não confio? Isso é a minha incompletude com Deus. Eu tenho uma incerteza. Então não se trata simplesmente de acordar de manhã e repetir frases de forma automática. É acordar, se posicionar espiritualmente, declarar com convicção. Hoje é um dia que Deus fez. Nele eu me alegrarei e prosperarei. Obrigado.